Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Gosto muito dessa saudação que é do apóstolo Pedro. Qualquer semelhança com a Eliane não é mera coincidência, é DNA mesmo. É uma alegria estar aqui com vocês. Eu já estive aqui, mas não no culto, estive conhecendo, mas era menor. Agora parece que ampliou um pouco aí, né? Ficou maior. Estou nesse período de transição, depois de 8 anos na primeira igreja de Sorocaba, agora vou para esse projeto de plantação lá mesmo, e me sinto bastante motivado e desafiado por conta do evangelismo e do discipulado que eu gosto muito. Então, isso me traz uma renovação bastante grande. Queria compartilhar com você um texto do profeta Isaías, no capítulo 11. Primeira vez que a gente viaja sem a minha filha mais velha. Ela já está trabalhando, 17 anos, e não foi dispensada do serviço, então nós estamos passando por uma experiência nova dela, a família não estar completa aqui. Antes de nós entrarmos no texto de Isaías capítulo 11, o Natal é o que nós chamamos no calendário litúrgico de advento ou de chegada, é um tempo de expectativa. E eu queria dizer para você que, eu não sei o momento que você passa, mas só pelo fato de Jesus ter vindo ao mundo, de Deus ter sido feito carne, de Deus habitar entre nós, é uma oportunidade de renovação para a nossa vida. O advento marca a chegada de alguém. E quem é esse alguém? O advento marca também a chegada de um reino. Que reino é esse? É sobre isso que eu queria falar nesta manhã. O Natal, ele inaugura um novo tempo, uma nova era na caminhada da humanidade. O Natal marca a inauguração do reino de Deus. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus ainda não está completo, mas ele já está entre nós. E todo reino tem um rei, e o rei deste reino é Jesus. Ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Senhor, ele é o rei. E este rei, este reino tem algumas peculiaridades, tem algumas características que eu queria observar com você nesta manhã, as quais nós achamos aqui no livro de Isaías, no capítulo 11. Diz assim o texto: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, que será como um ramo que brota de um toco, como um broto que surge das raízes. O Espírito do Senhor estará sobre ele, ele dará sabedoria e conhecimento, capacidade e poder. Ele temerá o Senhor, conhecerá a sua vontade e terá prazer em obedecer-lhe. Ele não julgará pela aparência, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas com justiça julgará os necessitados e defenderá os direitos dos pobres. As suas palavras serão como uma vara para castigar o país, e com o seu sopro ele matará os maus. Com justiça e com honestidade ele governará o seu povo. Lobos e ovelhas viverão em paz. Leopardos e cabritinhos descansarão juntos. Bezerros e leões comerão uns com os outros, e crianças pequenas os guiarão. Vacas e ursas pastarão juntas, e os seus filhotes descansarão no mesmo lugar. Os leões comerão capim como os bois. Criancinhas brincarão perto de cobras e não serão picadas, mesmo que enfie a mão nas suas covas. Em Sião, o monte sagrado, não acontecerá nada de mal ou perigoso,
pois a terra ficará cheia do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas enchem o mar. Então essa profecia em Isaías, cerca de 700 anos antes do nascimento de Jesus, prevê o nascimento de um rei, e traz informações importantes a respeito dele e do seu reino. Primeira, que nós vemos no texto, ele será descendente de Davi. Interessante que no ministério de Jesus, na sua passagem aqui pela terra, um dos adjetivos que Jesus ganhou, os quais as pessoas o chamavam, era filho de Davi. Lembra do cego caminhando atrás de Jesus, dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim? Então ele viria do tronco de Jessé, ele brotaria de um toco, de um rebento, da descendência, da raiz de Davi, e a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estaria sobre ele, e de fato Jesus marca, a marca principal de Jesus no seu ministério aqui na terra foi a manifestação do Espírito de Deus e da glória de Deus na sua pessoa. Quando ele entra na sinagoga de Cafarnaum, tomando o rolo de Isaías, lendo no capítulo 61, ele diz: porque o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar o Evangelho, as boas novas aos pobres, libertar os cativos, dar vista aos cegos. E de uma maneira sobrenatural, Jesus fez tudo isso e marcou a sua divindade com o poder do Espírito que estava sobre ele. Sabedoria e conhecimento. Jesus, quando ele ensinava, as pessoas diziam que ele ensinava não como os fariseus, não como os escribas e mestres da lei, mas ele ensinava como quem tem uma autoridade própria. Ele não citava autores, ele citava o conhecimento que vinha do Espírito direto de Deus, sabedoria e conhecimento. O texto diz também que esse rei, ele teria capacidade e poder. Interessante que uma vez alguém se aproxima de Jesus e pergunta a ele, se podes, né, cura o meu filho. Ele responde: se eu posso? Como assim, se eu posso? Tudo é possível ao que crê, Jesus disse. Capacidade e poder estariam nas mãos desse rei. O temor do Senhor. Jesus Cristo, mesmo sendo Deus, diz a Bíblia, não quis ser igual a Deus, e enquanto ele viveu aqui como homem, ele se esvaziou, e ele foi temente a Deus, submisso a Deus. Ele conhecerá e obedecerá a Deus. Jesus disse aqui na sua passagem que a comida dele consistia em fazer a vontade do Pai que o enviou. Esse rei também julgará com justiça. Jesus, ele é ao mesmo tempo Salvador e ele é Rei, e ele veio, e como disse o irmão aqui, ele já levou sobre ele o cálice, né, da ira de Deus, ele já nos perdoou, já abriu as portas do céu, mas um dia ele voltará, e voltará como Rei, e julgará o mundo com justiça. Mas o texto diz também que ele defenderá os pobres. É incrível como Jesus sempre se colocou em defesa daqueles mais necessitados. Fosse a mulher, fosse a viúva, fosse o pobre, fosse o rico Zaqueu marginalizado pela sociedade. Ele defenderá o direito dos pobres. E a honestidade será uma das suas marcas, diz o texto bíblico. Mas o texto ele caminha também depois, falando desse rei, ele fala do reino. E ele fala que nesse reino, lobos e ovelhas viverão em paz. É interessante essa coisa da natureza, né? A natureza, o lobo e a ovelha é alimento, é o alimento preferido do lobo, e diz que nesse reino desse rei,
haverá uma harmonia tão grande que eles viverão juntos e em paz. Leopardos e cabritos, bezerros e leões, vacas e ursas, criancinhas e cobras habitarão juntos no mesmo espaço. Então, o que nós podemos entender a respeito desse reino, olhando essas figuras tão antagônicas vivendo juntas, nada mais, nada menos que Jesus veio, ou o Natal aconteceu para que fosse inaugurado um reino de harmonia, de paz, onde as diferenças seriam reparadas, onde as diferenças não causariam um sério problema. E queridos, creio eu, sem dúvida nenhuma, que o Natal é uma das suas lições mais importantes que nós podemos tirar, é essa, que o Natal inaugura um novo tempo, um tempo de paz, um tempo de harmonia. É interessante que quando nós olhamos aqui, lá no Novo Testamento, o relato do advento, do Natal, nós temos, por exemplo, em Mateus capítulo 2, os magos vindo do Oriente, eram sábios, eram estudiosos da ciência, para adorar Jesus e para presenteá-lo. Mateus 2. Em Lucas 2, os pastores, homens simples do campo, seguindo também a diretriz dos anjos, do coral de anjos, foram para Belém, para adorar Jesus. E o que acontece nesses dois episódios? Jesus, ao nascer, une em torno de si dois grupos de pessoas tão antagônicas, tão diferentes. Os pastores eram judeus, os magos eram estrangeiros, eram gentios, eram de uma religião desconhecida. Os pastores eram pessoas desfavorecidas, pobres. Os magos, a julgar aqui pelos presentes que eles deram, eram pessoas ricas, porque deram ouro, deram incenso, deram mirra, eram pessoas abastadas. Os pastores eram pessoas iletradas, sem cultura, sem estudo. Já os magos eram estudiosos da ciência, mas ambos os grupos vieram para adorar a esse rei. Então, queridos, o Natal marca esse novo tempo, o Natal marca essa nova maneira de viver. Como disse John Stott, pastor, pregador, escritor, não existe no mundo uma religião como o cristianismo, que agrega tantas culturas diferentes. Por isso, John Stott diz que ainda mais nós devemos crer que Jesus de fato é o Cristo, porque ao entorno de Jesus se reúnem pessoas de todas as etnias, raças, brancos, negros, vermelhos, amarelos. Em torno de Jesus se reúnem intelectuais e analfabetos, doutores e letrados. Em torno de Jesus, no mesmo corpo, na mesma igreja, se reúnem ricos e pobres, gente simples e gente sofisticada. Então Jesus veio para quebrar a barreira da separação, os muros da separação. Por isso o Natal marca esse novo tempo, um tempo de paz, mas um tempo, acima de tudo, de harmonia, onde as diferenças são relativizadas por conta do senhorio e da centralidade do rei, que é Jesus. Deus, no seu projeto inicial, no Jardim do Éden, não idealizou diferenças raciais, nem diferenças sociais. Por isso, em Cristo, Deus resgata esse ideal do Gênesis, do início. Seu projeto, então, em Cristo é diminuir essas diferenças, é integrar essas diferenças no corpo de Cristo, que é a igreja. Queridos, a igreja é a única organização no mundo que coloca um executivo na porta para atender os carros na rua e coloca um homem simples no seu conselho diretivo.
Por isso o apóstolo Paulo disse em Efésios 2,14, pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Mas esse reinado de paz, ou esse reino da paz, ele vai além de quebrar as diferenças sociais e raciais. Ele veio também para quebrar as diferenças de gênero. Paulo diz em Gálatas 3:28, desse modo não existe diferença entre judeus e não-judeus, entre escravos e pessoas livres, entre homens e mulheres, todos vocês são um só por estarem unidos com Cristo Jesus. Jesus veio para abolir também o tempo de opressão masculina sobre a mulher. Se na antiga aliança os homens apenas eram incluídos através da circuncisão, na nova aliança, que é superior, que é eterna, as mulheres são também colocadas nessa aliança através do batismo. Porque Jesus veio e inaugurou um reino de paz. Nós não podemos viver em guerra, em queda de braço. Porque Ele veio, nós vivemos agora em harmonia, pais e filhos, marido e mulher, a mesma harmonia que o profeta Isaías prevê entre seres tão diferentes como lobos e ovelhas, leões e gado, pode ser experimentada agora entre seres tão antagônicos como homem e mulher. Porque a paz que Jesus dá penetra os nossos corações. Porque a paz que Jesus dá é interna, ela trata a nossa alma. Jesus acalma o centro da nossa vida, que é o nosso coração. Jesus leva para longe a agitação, o medo, a insegurança, o materialismo egoísta, que tem derrubado tantos casais. Interessante que na relação conjugal, os casais se doam um ao outro e repartem aquilo que eles têm de mais íntimo, que é o seu corpo, mas muitas vezes não compartilham as mesmas contas, nem os mesmos salários. É uma coisa desconexa, porque você se doa abertamente, inteiramente, toda a sua intimidade, mas você não tem a capacidade, muitas vezes, de ter uma conta só. Não, essa conta é sua, essa conta é minha, isso aqui é eu que pago, isso aqui é você que paga. Compartilham dos maiores bens que possuem, ou seja, seus filhos, fruto do seu amor, mas não compartilham os seus medos, não compartilham as suas angústias, não compartilham dos sentimentos, dos sonhos que tem como pessoa. Eu me lembro que eu discipulava um casal, e tem um dos estudos que é os meus sonhos, e quando nós começamos o estudo, e já começa perguntando quais são os seus sonhos, a mulher disse que tinha um sonho de fazer não sei o quê, e o marido olhou para ela, é verdade? Não compartilham, né? Cada um anda numa direção sem saber exatamente onde o outro quer ir ou quer chegar. Jesus veio para quebrar esses muros que dividem. Por isso, o mesmo Isaías chamou esse rei de príncipe da paz. Por isso, o próprio Cristo também disse, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ele é o pacificador que vive em nós. Ele faz com que o lobo que sou eu conviva em paz com a minha esposa, que é a ovelha. É Ele que faz que o veneno de cobra que existe tanto no homem quanto na natureza da mulher não sejam prejudiciais ao relacionamento conjugal. Hoje, particularmente, eu não creio na sociedade como ela vive, como ela está, que seja possível manter um casamento satisfatório sem a ação de Jesus, sem a intermediação de Cristo.
uma sociedade individualista, materialista como a nossa, onde cada um busca o seu próprio conforto, prazer, bem-estar. Se Cristo, que é o príncipe da paz, não habitar em nós, como poderemos manter um relacionamento onde tudo deve ser dividido e compartilhado? Por isso, queridos, o Natal tem muito mais a ver conosco do que nós pensamos. Porque Deus veio, nós temos paz, nós podemos ter paz. Porque o Deus Filho se fez carne e habitou entre nós, podemos experimentar uma harmonia familiar, talvez não completa, mas sustentável. Porque Ele veio, a maior parede de separação caiu. Porque Ele veio, nós temos oportunidade de viver um tempo novo, uma nova realidade, uma nova maneira de viver. E no relacionamento conosco mesmo, com o nosso interior, o nosso coração, com o nosso eu, Ele centra, Ele organiza o nosso interior. Jesus veio para quebrar o nosso maior inimigo, que se chama ego. O ego é o nosso maior inimigo. No entanto, Jesus veio para crucificar o ego. Por isso Paulo diz: eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É quando Ele rompe, quando Ele destrona o nosso ego, que nós vamos conseguir viver nesse ambiente de paz, de harmonia com as pessoas e conosco mesmo. Quando Jesus senta no trono da nossa vida, Ele organiza as coisas em nosso coração e nossa mente. Ele traz calma, Ele traz paz nesse interior que precisa começar aqui, que começa em nós, aqui dentro, para que haja paz no meu relacionamento conjugal, paz com os meus filhos, paz com o meu amigo de trabalho. Então, para finalizar, eu repito a pergunta do início: a chegada do Natal não tem nada a ver com festas, presentes e Papai Noel. O Natal marca o quê? Marca a chegada do quê? E de quem? Marca a chegada de um rei e marca a chegada de um reino. E quem é esse rei? Jesus. E qual é esse reino? É o reino de paz, que Ele veio para começar a instalar aqui na terra, em nossa vida. Por isso, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: só pode haver paz e harmonia onde existe amor, justiça e alegria. Então, se o reino de Cristo é um reino de paz, é porque antes disso, Jesus já nos deu amor, já nos deu justiça e já nos deu alegria. Nós já fomos justificados. Então, Jesus, antes de tudo, Ele traz satisfação ao nosso coração. Eu sou o pão da vida. Quem come desse pão jamais terá fome. Eu sou a fonte de água viva. Quem beber dessa água jamais tornará a ter sede. Por isso, o pouco com Cristo é muito, e o tudo sem Cristo é nada. Hoje, muito provavelmente, todos nós aqui vamos participar de uma ceia de Natal, mas toda festa sem Cristo, no fundo, ela é vazia. Isso nós tentamos ensinar aos nossos jovens, que ainda estão vislumbrados com as coisas do mundo, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes que ainda não entenderam que não se preenche espírito com matéria, mas o tempo vai ensinar-lhes. Deus haverá de ter misericórdia deles. Então, o pouco com Cristo é tudo, e o tudo com Cristo, sem Cristo é nada.
Então, Natal é advento, Natal é chegada, inauguração de um novo reino, o reino da paz. Eu queria encerrar com o Salmo 4, versículo 7 e versículo 8, diz assim, 4, 7, mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. A grande pergunta aqui nesta manhã é: você já experimentou desse reino? Esse reino já está em você? Você está inserido nesse reino? Você foi abraçado por esse rei? Jesus já reconfigurou a sua vida? Já trouxe centralidade à sua vida? Já colocou os seus pés sobre a rocha? Já tirou aquela ansiedade da existência, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou? Já retirou o medo da morte, o medo da punição, a culpa do pecado? Que Deus, através do seu Espírito, nos dê neste dia tão significativo para a igreja, para todos nós, de experimentar essa paz incircunstancial que Jesus dá. Deixo-vos a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem um projeto de vida, cada um aqui tem uma necessidade, cada um aqui tem uma demanda, porque ele vive, posso crer, no amanhã. E eu mudaria um pouquinho, porque ele veio, eu posso reconfigurar a minha vida hoje. Com certeza você vive com pessoas, ou talvez você passa por um momento de angústia, de incerteza, mas Natal é um tempo de chegada, marca um novo tempo, uma nova expectativa. Então é um tempo de renovar a nossa fé e a nossa esperança, que a nossa vida pode ser diferente, amém? Que Deus nos dê em nosso coração essa esperança viva. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado pela chegada do Rei e pela chegada desse reino que Jesus inaugurou. Obrigado porque fomos impactados, fomos atingidos, ó Deus, e que essa paz, ela possa, ó Deus, centrar a nossa vida no momento que nós vivemos, talvez um momento de transição, talvez um momento de angústia, talvez um momento de perdas, que essa paz que Jesus veio trazer, seja uma realidade hoje em nossa vida, Senhor. Abençoa, Senhor, o Teu povo aqui, Senhor. Cada um, ó Deus, com a sua história, cada um com a sua necessidade, que o bálsamo desse Rei seja derramado sobre os nossos corações nesta manhã, Senhor. Ó Deus, acalma, Senhor, o nosso coração, traz alegria, traz paz, traz, ó Deus, tranquilidade, serenidade. Senhor, abençoe, Senhor, a vida de cada um aqui, Senhor. E nós te louvamos e te bendizemos pela chegada do Rei Jesus Cristo.